Uma família de Arequipa me convidou para um passeio misterioso. A única condição era que eu fosse o motorista do carro, porque ninguém tinha habilitação. Fizemos uma parada para almoço num pequeno povoado, antes de começar a subir as montanhas e passar por estradas sinuosas à beira de precipícios. A recompensa chegou no final, quando chegamos numa laguna de sal repleta de flamingos, lhamas, alpacas e guanacos. Fala, meus amores, o vídeo hoje está bem diferente. Tô saindo aqui do quarto onde eu estou hospedado, no Miss BB, e vai ser um vídeo mais no estilo vlog. Já tô 2 semanas aqui, e aí o dono do hostel, junto com a sua família, me convidou para fazer um passeio hoje aqui na região. Então assim, só tô indo, acompanhando, e vamos ver o que a gente descobre e encontra aqui no meio do caminho. E eu vou deixar o link aqui da hospedagem na descrição do vídeo, caso vocês venham aqui em Arequipa, porque o lugar é uma graça. Aqui na parte de baixo tem uma cafeteria, tem um barzinho também, é bem legal. E eu vou ser o motorista da vez, porque ele não tem habilitação. Ele sofreu um acidente quando ele trabalhava numa mina aqui na região de Ica e Arequipa. E aí parece que tem muito conflito armado, e aí voou algum fragmento no olho dele durante algum conflito. Então ele não enxerga muito bem de uma vista, e parece que é muito mais difícil para conseguir tirar a habilitação. Então ele me perguntou se eu tinha a carteira, e aí me convidou. As crianças já estão até ali, ó, perto do carro, aguardando. Um saludo para a câmera. ¿Puedo tomar fotos? Sim, pode tomar fotos e a hora está aparecendo aqui, ó. fotos yo? Ó, estás me vendo. Ó, acá você vai mirar você. Mira cá. Estás vendo você? A ver, ponen cabeza. Ah. A ver, voy a grabar yo. Filma nós outras. Ah, dá Deus. A ver, ven. Sube arriba, uy. Todas estão listas? Hola, chicas. Fizemos uma pausa aqui agora para abastecer. Quanto que tá? 16 soles, 1 galão, que equivale aí a 3 litros e 800 ml, quase 4 litros de gasolina. E olha quem também tá indo com a gente. Saímos do centro de Arequipa e percorremos 21 quilômetros durante 1h30, até chegarmos no pequeno povoado de Chiguata. Chegamos agora no povoado de Chiguata. É um povoado bem pequenininho. As crianças já saíram correndo já, fazendo a festa. A igreja do povoado, que bonitinha que é. E assim como a cidade de Arequipa, aqui na região toda a gente vai ver as construções com essas pedras brancas, que chama de silhar. É uma pedra vulcânica que encontra em abundância aqui na região. Por isso que Arequipa é conhecida também como Cidade Branca, por conta das construções que utilizam essa pedra. Nossa, lindo demais, olha esses detalhes. Tanto na porta quanto nas pedras aqui, ó, muito perfeito. Lindo demais, ó. Tá aqui. E aqui não é um lugar turístico, você não vê, assim, é turístico entre o pessoal daqui, da região. O pessoal de Arequipa às vezes vem passear aqui, vem passar o final de semana. O pessoal tem muita casa de campo aqui na região, que é um lugar mais tranquilo. Mas turista mesmo de fora, estrangeiro, você não vê por aqui não. Pode ser que você até encontre um outro, mas é raro. A gente vai aproveitar que já é meio-dia e vamos almoçar num restaurante aqui, ó. Um restaurante local. E agora eu vou experimentar um pouco de umas comidas diferentes aqui, ó. Isso aqui é uma torta de batata. Isso aqui é uma carne de porco, né? Uma tira de carne de porco. Salsa crioula, que é uma salada de tomate com cebola. E aqui a gente tem um pimentão recheado com um molho de, parece que é um queijo com carne e ovo. Isso aqui é a chicha. Só que diferente da chicha morada, isso aqui é semelhante ao vinho. Ele passa por um processo de fermentação e ele tem um pouquinho de teor alcoólico. E o legal aqui, ó, ¿te gusta la chicha? Sí, me gusta la chicha. As crianças também bebem.
E gostam bastante da chicha. E para quem não sabe, a chicha é feita à base de um milho, que é vermelho. E esse aqui, o processo dele que é mais demorado, né? Que aí dá tempo de ele fermentar e produzir um pouco de álcool. E o gosto lembra muito o sabor do vinho, porém um pouco mais suave, bem mais suave. Eu experimentei um pouquinho de cada coisa aqui, ó. Tá muito gostoso. Só o pimentão aqui com esse molho de carne tá bem picante. Nossa, eu encheu até de lágrima aqui. Logo em seguida, percorremos mais 50 quilômetros durante 2 horas até chegarmos na Laguna Salinas. Olha só essa imagem aqui, ó. A estrada a partir desse ponto aqui é na beirada desse abismo. Olha a altura. E nessa estradinha aqui, ó, que parece que só passa um carro, chega em alguns momentos a gente precisa cruzar com ônibus, com caminhão. E eu que tô dirigindo aqui nesse pedaço que chega a ser tenso. Mas é lindo demais a vista daqui de cima. As crianças com medo. Chegamos agora nas Laguna Salinas, que chama. É um lugar muito lindo, que é uma espécie de pampa. E aí essa laguna aqui toda, agora ela tá com água. Aí você vê vários flamingos, vicuñas, lhamas, alpacas. Mas tem uma época do ano que ela fica seca. Aí vira um deserto de sal. E, nossa, aqui tá fazendo muito frio. Está fazendo muito frio aqui, ó, Chico? Ah, sim, está fazendo muito frio. Muito frio, né? Ai, viento. Muito vento, está ventando muito. Como la lluvia. Por la noche hace mucho frío como el viento. Hay nubes que se están haciendo plomo. Un poco se hace frío. Está fazendo muito frio aqui, ventando. A gente já teve que colocar blusa de frio, touca, se preparar. Agora estás preparado? Estás listo para o frio? Vamos todos aproximar ali mais da beirada da laguna. Todo mundo com muito frio. Muito frio. Ah, mas muito lindo. Estás com frio, pequeno? Vamos? Ganhamos até uma penínsulazinha aqui, ó. Um caminhozinho que tem adentro aqui do Salá. Tentar observar mais de perto os flamingos. Mas a gente chega um pouco perto e eles já voam. Mas são vários espalhados. Flamingos, patinhos. E aqui tá ventando muito, não sei como tá saindo o áudio. Espero que esteja saindo bem. ¿Acá vives? Eu não vivo acá, tu vives acá? No. Mais lejos que puedes. Uau! Eso es mais lejos que puedes. Olha, esse é muito grande. Se a gente observar bem o chão, tudo isso aqui branco é sal. Olha só. São fragmentos de sal sobre as plantas, sobre a terra. Deixa eu ver se tem realmente gosto de sal isso aqui. Salgado mesmo. Interessante, né? Salgado. Tudo branquinho, ó. Imagina quando essa lagoa tá seca. Tudo isso aqui branco de sal. E inclusive eles fazem, tem um povoado aqui perto, eles fazem extração desse sal. Eu vou tentar me aproximar muito devagarzinho de um grupo de flamingos que está ali na beirada do lago.
Vou bem devagarinho para não espantar eles, para eles voarem. Olha que linda essa pena que eu encontrei de um flamingo. Aproximando bem devagarinho. Sacanagem. Mas olha que linda essa imagem. Os flamingos voando, ó. Vou aproximar aqui devagarinho. Eu vou visitar agora essa pocinha de água que eles falam que é água termal. Aqui tá muito frio. Será que realmente essas pocinhas d'água, a água vai estar quente? Tem até uma casinha que parece que é uma espécie de banheiro. Para as pessoas trocarem de roupa pra entrar na água. Tá. Colocar a mão dentro da água. Isso tá quente. Nossa! Tá morna em água! Caramba! Vontade de entrar aqui dentro. Eu não vou fazer isso porque eu não trouxe roupa de banho. Mas tá muito quentinha. Tem vários vulcões aqui no entorno. Essa aqui atrás parece uma cadeia de montanhas. É um vulcão Pichu Pichu, é um dos mais antigos que tem aqui. Lá na direção do sol a gente tem o Elmist. O Xanxane tá mais para trás. E são vários aqui. O lençol freático ele acaba passando muito próximo de uma camada de magma. E o que acaba esquentando a água, né, e faz ela aflorar com essa temperatura aqui na superfície. Vamos ver se essa outra aqui também é. Ó, essa aqui ela tem um formato de coração, ó. São piscinas artificiais, pelo jeito. Ih, aqui tá gelado já, ó. Tá quente não. Essa aqui tá gelada. Só essa aqui que tá mais quentinha. E se você reparar, dá pra ver um vaporzinho, ó. Como tá ventando muito, ó, você vê o vapor sendo carregado pelo vento. Tem muita gente me mandando mensagem, perguntando se eu vou conhecer Machu Picchu. Machu Picchu é a última coisa que eu tô preocupado em visitar. Eu dou muito mais valor a essas experiências aqui. Você conhecer uma família local, sair para fazer um passeio que não é nada turístico, pouquíssimas pessoas conhecem. Isso para mim é a verdadeira experiência. Se sobrar tempo, não tiver mais nada para conhecer, aí sim eu tento chegar a Machu Picchu. Machu Picchu eu já conheci já há 7 anos atrás. Eu já tô cansado de ver nos livros de escola, na TV. Então eu prefiro conhecer coisa nova. Vamos entrar aqui no carro que tá todo mundo me esperando. Todo mundo morrendo de frio. Essas aqui são as famosas vicunhas. Elas são selvagens, então nem dá para aproximar muito, porque senão elas vão fugir. Lindo demais. Olha a quantidade de lhama. Olha só. São várias, ó. Olha só, filhote. Um bando gigante, ó. No meio da rua. Mas parece estar retornando para algum lugar. Ó. Lindo demais. E o sol, ele vai se pondo exatamente atrás do Elmist. Olha que imagem linda. Minutos de tensão agora. A gente está passando exatamente na parte que fica o precipício e a gente vai precisar cruzar com um caminhão. Eu tinha parado ali atrás, mas ele parou antes e sinalizou pra gente passar. Aqui tem mais espaço. Ainda bem que aqui tinha mais espaço, porque nossa, ali atrás estava bem estreitinho. Final de tarde lindo.
perigoso, olha. A cruz, ó. É perigoso, ó. Nossa, ó, de volta aqui na hospedagem. O dia não prometeu nada e entregou tudo. Foi sensacional. E deixem nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Um vídeo que não tem um roteiro definido. A gente vai descobrindo tudo ao longo do caminho. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais essa aventura. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma dica de viagem ou aventura. Um forte abraço, um grande beijo e até a próxima.